Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor de filosofia Rafael e mais um dia aqui de vídeo, de discussão, de debate no canal Horus em Foco. Estou aqui com a Rayane, que daqui a pouco ela vai se apresentar. Tudo bem, Rayane? Tudo bom, Rafa? Maravilha. Prazer ter você aqui, minha querida. Satisfação. E antes de novamente introduzir aqui a Rayane, para ela falar um pouco da formação dela, do que ela faz, do que ela trabalha, gostaria de pedir para vocês que seguem aí o canal, que curte os debates, para estar aí sempre compartilhando o nosso material, nos seguindo também nas redes sociais. Então a gente está no Instagram, Horus em Foco, aqui também no YouTube, Horus em Foco, no TikTok, Horus em Foco, e só no Facebook, que é Horus. Então lá você vai encontrar publicações, algum texto ou algum recorte, né, dos vídeos mais longos que a gente grava aqui no canal, para que você possa também compartilhar esse material, e aí a galera que gostar pode depois vir aqui no YouTube e assistir os vídeos maiores. Então, conto com a colaboração de todos vocês. Então, pessoal, hoje eu trouxe aqui a Rayane para a gente falar sobre um tema muito importante, que é a questão da saúde e da alimentação da população negra, que é um tema fundamental. A gente recentemente saiu, né, do mês de novembro, que tem vamos colocar assim, esse foco em debater a consciência negra. E quando a gente fala de consciência negra, a gente está falando de vários temas, debates, vários assuntos que engloba a população negra, que engloba a negritude. E falar sobre alimentação, falar sobre saúde, sem dúvida é um tema muito, muito importante para a gente abordar. Então, Ray, primeiro se apresente, né? Quem é a Ray, o que você estuda, qual é a sua formação, e aí depois a gente entra um pouco mais de forma técnica nesse tema. Certo. Primeiro, obrigada, Rafa, por esse convite de estar aqui. A gente queria fazer essa conversa tem tempo já, sim, né? Sim. E que bom que chegou esse momento para a gente tratar da saúde da população negra, tratar de alimentação, dar mais visibilidade para esse debate, trazer as pessoas mais junto para essa discussão, né? Sim. Então vou falar um pouquinho da minha formação, assim, mas de uma forma muito breve, porque eu acho que o foco aqui não é tanto em mim, mas no tema. Eu sou graduada em nutrição e também tenho mestrado e doutorado em nutrição pela Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista e no campus São Paulo. Estudei bastante sobre segurança dos alimentos, também numa perspectiva da psicologia, da sociologia, então trazendo ali componentes sociais para um campo da saúde, que é algo usualmente, algo que a gente não encontra com tanta frequência, assim. Certo. Esse debate da saúde colado em aspectos sociais, que eu acho que já vem um pouco dessa minha necessidade também de tratar do tema da saúde com esse olhar, assim. Então, para além da nutrição, né, hoje nesse campo eu tenho uma atuação mais forte em saúde da população negra, autocuidado de mulheres negras, mas também tem um lado de questões raciais que é bem marcante assim na minha trajetória, tanto de estudo como de palestras, enfim, discussões. A gente teve juntos no projeto, né, de divulgação científica, então a gente estava ali tratando de democracia, diversidade e inclusão nos livros. Sim. Eu participo na pós-graduar também, que eu acho que é uma iniciativa muito importante da gente ampliar aqui a visibilidade, que é um cursinho popular para auxiliar a entrada de estudantes negros, indígenas, quilombolas, trans, refugiados em cursos de mestrado e doutorado. Então, é um cursinho que auxilia a entrada de pessoas que são, né, dentro da chamada minoria, são socialmente vulneráveis, Perfeito. Com que consigam, de fato, entrar nesses espaços que para a gente são não lugares, né? Perfeito. Então, também tem uma atuação nessa parte. Então, acho que tudo isso veio compondo ali a minha trajetória para chegar nesse momento e trazer esse debate da saúde da população negra. Muito bom. Acho que eu vou
só amarrar essa minha apresentação Sim. aqui para a gente dar um pontapé inicial na Sim. saúde da população negra, de fato. Muito bom. Pessoal, por que é importante a Rai fazer essa apresentação? Aqui no canal, a gente preza muito por ter uma informação técnica, uma pesquisa científica, para que a gente não esteja falando apenas da nossa opinião, do nosso achismo, mas de um embasamento. Então a Rai, ela estuda isso, ela atua em grupos, instituições que trabalham exatamente toda essa temática. E assim, quando você faz uma graduação, um mestrado e doutorado, a gente está falando aí de 10 anos ou mais de estudo, né, numa área específica. E a gente vive dentro do meio social, dentro da internet, da rede social, muitas vezes, pessoas que acham que são especialistas em tudo e, na verdade, nunca leu, às vezes, um livro, fez uma pesquisa, um artigo, né, escreveu um artigo sobre aquele assunto, mas ela se coloca como sendo especialista, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque todo mundo hoje quer ser especialista em tudo, mas poucos são especialistas de verdade em alguma coisa, como é o caso da Rai, né? Então, a Rai, ela tem fundamentação, ela tem pesquisa, ela tem leitura, ela tem escrita, não só de tese, mas também de artigos sobre esse assunto que a gente vai estar debatendo aqui. Então, minha querida, vamos para uma primeira pergunta, para você começar a desenvolver esse tema que é tão importante. Você pode, sei lá, fazer um panorama geral um pouco assim da condição da saúde da população negra, porque eu vejo que, assim, claro que você tem uma especialização em alimentação, mas também você tem uma abordagem da situação da saúde da população. Eu acho que uma coisa está ligada à outra, mas também dá para a gente fazer um cenário um pouco de como fica, qual é a condição, qual é o status dessa saúde da população negra. Sim, muito boa essa sua pergunta, Rafa, porque para a gente olhar para a saúde da população negra, a gente primeiro vai precisar fazer um zoom out, assim, olhar de cima o que está imbricado dentro da saúde da população negra, porque ela não pode ser vista só como, assim como nenhum outro aspecto da saúde, só na caixinha da saúde. A gente precisa ampliar esse olhar e ver o que mais está influenciando nas condições de saúde em si. Perfeito. Então, um primeiro ponto é, por exemplo, quando a gente olha para a produção científica sobre saúde da população negra, a gente vê que ela é inexpressiva, ela é muito baixa, dada primeiramente, que a gente tem 56% da população negra no Brasil. Sim. Então, a gente deveria ter um conteúdo científico, publicações, pesquisas de mestrado, doutorado, que refletissem esse quantitativo de pessoas na nossa população. Perfeito. Então, esse é um primeiro ponto. Quando a gente olha para o que está sendo produzido, a gente não vê refletido o quesito raça, cor, nesse aspecto. Esse é um primeiro ponto. E é algo que é muito trazido, até para trazer uma referência aqui, que é a Jurema Werneck, que é uma grande médica especialista, trata há muitos e muitos anos, faz pesquisas no tema da saúde da população negra. Então ela é uma pioneira, assim, de saúde da população negra hoje, né? E ela continua pautando esse tema. Perfeito. Então eu acho que tem essa questão, que é a inicial para a gente tratar, que é essa produção científica que está negligenciada. Esse é um primeiro ponto. Perfeito. Um segundo ponto é, quando a gente vai tratar de saúde da população negra, a gente não pode desconsiderar a trajetória histórica do nosso país. Então a gente Perfeito. não pode, assim, a gente está olhando para a saúde, que é um ponto aqui, mas embaixo disso, o que está sustentando a saúde? Então a gente tem diversos momentos históricos, a gente tem anos de escravização, a gente tem ditadura, a gente tem relações de poder na sociedade, a gente tem instituições, as relações de poder também nas instituições que vão desaguar no racismo, a gente tem questões de gênero, questões sobre pessoas com deficiência, então a gente precisa olhar para esses outros conteúdos para fazer uma leitura da saúde, porque se a gente for num ponto só, vamos olhar para a saúde, não vai ser possível ter uma leitura real da condição real de saúde da população negra em si. Perfeito. Né? Então, acho que esses são pontos interessantes assim, para a gente partir. E aí tem um outro ponto que é quando a gente olha
para as notícias. Quando a gente olha para as notícias na TV, a gente vê violência policial atingindo mais a população negra, criminalidade, a gente vê questões sobre abuso de drogas, Perfeito. de vícios, a gente tem uma série de outras questões que também estão imbricadas na saúde. Sim. E aí a gente vai olhar para a saúde e ver que tanto o usuário do serviço de saúde negro como o profissional de saúde negro são atingidos pelo racismo, Perfeito. por exemplo. Então, eu acho que esse é um primeiro panorama, assim, do que quando a gente está falando de saúde da população negra, o que a gente está considerando? A gente está considerando esses outros aspectos que vão influenciar em condição de saúde, e a gente está considerando o racismo em si, que está produzindo desigualdades em saúde, qualidade de vida, bem-estar para a população negra, seja ela usuário da saúde ou profissional da saúde. Então, a gente tem todas essas questões ali se comunicando, né? A gente vê. E aí, quando a gente olha para aquele primeiro ponto, que é de a gente não tem pesquisas e tudo mais, a gente vai olhar para a qualidade da informação. Se a gente não tem pesquisa, a gente não tem dados. Perfeito. E aí, se a gente não tem dados, como que a gente vai colocar para fora programas, políticas públicas, enfim, uma série de ações ali que poderiam auxiliar as pessoas negras em ter o maior acesso e dos serviços em cima e ter maior qualidade de atendimento em si. Perfeito. Então, acho que esses são todos fatores para a gente olhar com cuidado e com atenção para a saúde da população negra, né? E aí tem condições específicas que a gente pode entrar e falar um pouco, tratar um pouco também, que é, por exemplo, quando a gente olha para violência obstétrica, é um dado que atinge, é uma condição que vai ali atingir as mulheres em geral, mas as mulheres negras, a gente tem evidências científicas que elas são mais atingidas por violência obstétrica. Perfeito. De diversos tipos. Sim. E aí, quando a gente vai olhar para a raiz desses problemas, um deles é o senso comum histórico enraizado no Brasil, isso que a gente vai olhar pela sociologia, pela história, psicologia, é uma ideia de que as pessoas negras suportam mais dor, que é uma ideia totalmente incorreta, infundada. Sim. Mas isso vai desaguar numa condição de violência obstétrica, menor uso de anestesia, menor uso de medicamentos para dor. Assim, eu digo não pelas pessoas, mas a aplicação de menor anestesia para pessoas negras, sabe? A aplicação de remédios para dor para as pessoas negras, porque existe essa ideia de que elas aguentam mais dor. Sim. E aí isso está em toda uma fundamentação de como as pessoas negras são tratadas quando a gente vai olhar para a condição de saúde delas. Então, esses são alguns dados que a gente tem que vão dizer dessa desigualdade, dessa assimetria em saúde. Talvez um outro aspecto que a gente pode tratar aqui também é a saúde mental. Né? Quando a gente olha não só a saúde física, as pessoas negras elas têm os piores marcadores de saúde, tanto de saúde física, mental, e tudo isso não é somente pela saúde em si, mas toda a condição de vida das pessoas negras que vai influenciar na sua condição de saúde, né? Sim. Então, quando a gente vai falar de saúde mental, a gente vê também, tem diversos estudos, tem inclusive um estudo que eu recomendo muito, depois a gente pode colocar no link da descrição, mas é um estudo que fez uma revisão sistemática, o que significa que ele olhou para diversos estudos publicados pelo mundo, ele não foi uma única experiência, ele está olhando para vários. Certo. E aí, nesse estudo, foi identificado que as pessoas negras, por conta da discriminação que elas sofrem, elas têm maiores níveis de ansiedade, de depressão, maiores níveis de estresse, e Perfeito. tudo isso vai gerando uma saúde mental piorada para essas pessoas. Tem outro estudo que mostra que a discriminação ela vai ter impactos na saúde cardiovascular das pessoas negras. Então, a gente pode ter eventos de saúde, por exemplo, um AVC, pressão alta, e todas as outras condições cardiovasculares podem ser pioradas se a pessoa for negra, por conta do racismo sofrido, da discriminação sofrida. Sim. Então, a gente, olhando para esse grupo de condições, para esse grupo de
de situações que ocorrem, a gente consegue começar a ter uma ideia da importância de tratar sobre saúde da população negra. Muito bom. Esse panorama que você coloca, ele é um pano de fundo importante para perceber que esses dados, esses elementos não são isolados. Né? Existe toda uma estrutura que, infelizmente, fragiliza essa população e desencadeia todos esses problemas. Eu estava recentemente, né, dentro do aspecto educacional, eu estava fazendo uma pesquisa para falar um pouco como que a saúde do professor estava sendo afetada. E aí me caiu uma pesquisa que falava que sobre a incidência do burnout, né, esse adoecimento que acontece dentro, né, do ambiente de trabalho, ele era muito maior entre as pessoas negras. Então, assim, vem muito de encontro isso que você está colocando. Sim. Porque aí a pessoa, ela dentro da própria estrutura de trabalho, que está péssima, de certa forma, para todas as áreas e para todos os grupos, todos os gêneros, todos os sexos, enfim. Mas, sem dúvida, para a pessoa negra, você vai ter ainda um agravante maior, porque também essa estrutura institucional trabalhista reproduz esse racismo e aí afeta essa população, né, nesses aspectos. Sim, né? E você sabe que, inclusive, a gente tem um conceito, né, que ele está ultimamente se tornando mais conhecido, que é o de burnout racial mesmo. Burnout racial. Porque é justamente pela condição da pessoa negra nos ambientes de trabalho. Sim. E aí, ambientes de trabalho que majoritariamente tem pessoas brancas em posições de poder. Sim. E aí, como que as assimetrias raciais vão produzir desigualdades e para as condições mentais das pessoas negras. Sim. Então a gente, por exemplo, né, acho que duas situações para a gente exemplificar. Uma é que às vezes as pessoas negras são demandadas em aspectos de produção, em aspectos específicos, e não há essa mesma cobrança para pessoas brancas. Sim. Então a gente vê que tem essa diferença, né? Sim. Ou então pessoas negras, muitas vezes a gente sabe do histórico da pessoa negra no Brasil, sabe que muitas vezes ela não tem tanto acesso a ter um curso de inglês, um curso de espanhol, desenvolver outros tipos de habilidades, e aí quando é demandado que essa pessoa esteja num local de trabalho, é cobrado todas essas exigências Sim. que as pessoas negras ainda não possuem condição, naquele momento, de ter. Ou essa cobrança é realmente diferente para as pessoas brancas e para as pessoas negras. Sim. A gente vê muito disso, né? Perfeito. E tem algo que eu acho que talvez seja muito importante, assim, da gente tratar também, que é sobre como, quando as pessoas negras chegam num ambiente embranquecido, será que aquelas pessoas brancas que estão nos lugares de poder, elas vão querer que essa pessoa negra se adeque às suas expectativas, jeitos de ser, modus operandi, ou vão permitir que a pessoa negra seja a pessoa negra do jeito que ela é? Sim. Então, com a sua forma de ser, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de vestir, com o seu jeito de ser, Sim. com todas as suas potencialidades, fragilidades. Então, a gente tem todas essas questões. E Com tudo certeza. isso é uma sobrecarga que vai sendo criada sobre a pessoa Sim, negra, sim. e aí leva para esse lugar de cansaço mental, Perfeito. que é o burnout. O burnout é uma condição que está ligada estritamente a uma condição de trabalho, ela não está ligada a outras coisas, Perfeito. à condição de trabalho. Perfeito. Então, assim, quando a gente fala de ambientes de trabalho, precisa ter um olhar muito cuidadoso, assim, para como essas pessoas estão sendo tratadas, quais são as condições, né? Essas condições estão sendo iguais para todos, então acho que tem tudo isso, e às vezes as pessoas não têm tanta visibilidade ou tanta atenção, cuidado de olhar para esses aspectos da forma como deveria ser. Não, muito bom, muito bom. Eu vou fazer um link com o que você está colocando, que é muito importante, e entrar num outro recorte da nossa entrevista. Tudo isso que você coloca, a gente pensa muito, inclusive, na própria estética, né, da pessoa negra, que muitas vezes, para ela conseguir entrar em determinados espaços no mercado de trabalho, eles já começam por podar,
por de alguma forma, recriminar aquele estilo de cabelo, sei lá, aquele boné que a pessoa utiliza, enfim, um estilo de uma roupa, né, que vem da periferia mesmo, que tem toda uma estética própria e que, de alguma forma, só por você, de alguma forma, ter uma estética que não vai interferir diretamente na sua função dentro daquela, sei lá, vaga que você está concorrendo, mas, de alguma forma, você é criticado, de alguma forma você enfim, existe ali toda uma resistência, né, de aceitação, só que isso não para apenas, né, nesse aspecto estético, né, como você mesmo colocou, né, às vezes os cargos que são disponibilizados para essa população negra são os cargos mais subalternizados, que têm um menor valor agregado, né, são aqueles cargos estereotipados. Então tudo isso são formas de violências veladas, né, mas que existe aí, sem dúvida, um racismo intrínseco aí, normalizado, mas que é racismo. E a gente está tentando exatamente mostrar que, às vezes, você nunca pensou nesses aspectos, mas quando você analisar a estrutura da empresa que você está, olhar ali o organograma, onde está cada pessoa, o que ela está fazendo, você vai ver que tem uma diferença ali de classe, de gênero, de raça, em todas essas funcionalidades dentro da empresa, né? Que é isso que você está colocando, e isso vai causar um desenvolvimento aí de um problema, de uma síndrome, de uma burnout, de um adoecimento para essa população, né? Sem dúvida. Sim, sim. Você sabe, Rafa, que tem pesquisas já que mostram isso no Brasil. Então, qual que é a diferença de pessoas negras em cargos de liderança para pessoas brancas? E a gente vê que pessoas negras, a gente tem um número muito pequeno, assim, ínfimo, muito baixo. Então, como que isso está organizado na própria estrutura, né, de uma organização? E como que está sendo feita a entrada também? Primeiramente, essa entrada está sendo possibilitada? Então, assim, sim. As pessoas negras... Existem pessoas negras nesse local que você trabalha? Eu acho que já começa por aí a pergunta. Perfeito. E aí, quando elas estão, né, onde que elas estão dentro dessa estrutura, né? Então, acho que a gente olha para isso. Perfeito. Né? Muito bom. Um outro tópico que eu acho relevante a gente tratar aqui é quando a gente fala, agora fazendo até um link mesmo com alimentação, qual é a política pública nacional para atender, né, essa população, já que a gente sabe, mesmo que tenha essa deficiência de dados, o que tem já mostra né, como essa população negra está fragilizada. E aí, existem programas, qual é assim, a iniciativa ou ação que, de repente, o governo, as instituições estão tomando para, de alguma forma, possibilitar essa condição integral de atender tanto a parte da saúde como a parte da alimentação desse público? Como que você... Sim. Ver essa questão. Então, Rafa, a gente tem uma política que é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que é uma política de 2009, e uma política que ela vem, assim, de anos de debates, e é uma política que foi conquistada por causa dos movimentos sociais, assim, por causa do movimento das mulheres negras. Então, é uma política conquistada mesmo. E essa política, ela é de 2009, né? A gente está em 2023. Sim. Né? E eu acho que primeiro eu queria dizer do principal marco dessa política. Qual que é o principal tópico que a política traz? Tem vários tópicos importantíssimos. Aliás, a política ela é um instrumento de fácil acesso a ser encontrado na internet. Então, se você digitar o título, facilmente você encontra o documento para ler e conhecer, né? Perfeito. Mas o que ela coloca? Ela coloca o racismo como um determinante social de saúde. Perfeito. E esse é o principal reconhecimento que essa política faz. Porque o que a gente conhece os determinantes de saúde, são mais óbvios pra gente, que é sedentarismo, tabagismo, má alimentação. Certo. Mas o que é um determinante social de saúde? Significa a gente reconhecer que as condições
sociais vão implicar, influenciar nas condições de saúde. Então, o racismo ele está dentro disso. Quando a gente olha para outras coisas, a gente tem condições de trabalho, saneamento básico, a gente tem outras condições sociais que vão ali influenciar na saúde. E para as pessoas negras, o racismo é um determinante social de saúde. Perfeito. Ou seja, vai implicar em uma saúde piorada. Né? Então, Sim. acho que esse é o principal reconhecimento que a gente tem. Mas a política ela é muito boa, assim, ela traz diversas, enfim, enfermidades que acometem em maior frequência as pessoas negras. Então, a gente tem anemia falciforme, por exemplo, né? A gente tem hipertensão, diabetes, a gente tem diversas condições que podem ser pioradas e a gente vê em maior frequência para as pessoas negras. E a política, ela também traz uma parte, assim, de, olha, os serviços de saúde, eles precisam garantir que não se reproduza ali o racismo institucional. Perfeito. Então, os trabalhadores da saúde precisam receber treinamentos, precisam saber reconhecer situações de discriminação, precisam saber acolher, os serviços precisam estar preparados, assim, para que haja esse atendimento, né? Sim. E aí, quando a gente olha, tem uma nota lançada pelo Ministério de Igualdade agora, nos últimos meses, e eles trazem ali um panorama de como que está sendo essa implementação no Brasil da Política Sim. Nacional de Saúde Integral da População Negra. E a gente vê que tem ainda um caminho gigantesco, assim, de implementação nos municípios brasileiros, nos estados brasileiros. A gente vê um baixíssimo percentual ali ainda operando. Sim. Né? Eu faço palestras sobre saúde da população negra junto, enfim, aos trabalhadores de saúde, gestores da saúde, e sempre eu faço essa pergunta, quem certo. Aqui de vocês já teve algum tipo de treinamento sobre racismo, sobre saúde da população negra? E assim, eu acho que eu consigo contar nos dedos de uma mão as pessoas que levantam a mão nesse momento, porque Sim. é um assunto que é negligenciado. Perfeito. E ele vem sendo negligenciado desde sempre. Sim. Então, assim, eu acho que o Brasil, nos últimos anos, a gente vem conquistando muitas coisas no quesito racial. Certo. Mas em relação à saúde, a gente tem ainda uma trajetória muito grande para traçar. Então, assim, sim. A política é um avanço gigantesco, esse reconhecimento do racismo como determinante social de saúde é um evento muito importante, só que a gente precisa caminhar de fato na prática, Sim. ali no chão dos serviços de saúde, a gente precisa que essas mudanças ocorram ali também, Sim. e não só para o usuário, para os trabalhadores de saúde negros também. Perfeito. Olha só, o que você traz me trouxe aqui uma reflexão, que aí eu já vou, em cima disso, eu vou trazer mais uma pergunta para você colocar, para você explanar, que é assim, quando as pessoas falam, às vezes você escuta aí alguém na televisão, ou até, sei lá, onde você está no seu trabalho, na escola, falando sobre uma questão de Estado, diminuir o tamanho do Estado, falar de Estado mínimo, né, maior presença das empresas, maior presença do setor privado, deixar a economia livre, um Estado que não seja intervencionista. Sabe o que isso significa? Trazendo aqui para os termos práticos da nossa discussão, é que as empresas privadas, elas são muito negligentes em ter iniciativas, no modo geral, para dar formação para os seus funcionários, para tratar a questão do racismo. E muitas vezes, se você comparar o espaço público e o espaço privado, você vai ver que ainda o espaço público ele está deficiente, mas é onde acontece mais esse tipo de debate. Ou seja, é onde tem Estado. Então, quando a gente fala de Estado, é por isso. Por que o Estado tem que ser intervencionista? Porque muitas vezes, se ele não intervir, mas intervir em que sentido? Positivo. Né? De criar ali uma formação, uma integração, de trazer essa discussão para o setor privado também, não apenas para o público, você vai ter a reprodução desse racismo, a continuidade desse processo. Uhum. E aí, dentro disso, que eu gostaria de trazer esse link para você, que é assim, a gente vê que esse Estado ainda, por mais que ele já tenha alguma coisa, se você pensar, por exemplo, o SUS, né, essa discussão já acontece,
Você pega, por exemplo, um CAPS, ele já trabalha com recortes, entendendo que a população negra ela é mais afetada, né, na saúde mental, na questão de drogadição e tal, né, mas o que esse Estado ainda precisa fazer para, de fato, implementar políticas públicas que não fique apenas no setor público, mas também nas empresas, sei lá, seja com sanções, seja com multas, mas enfim, para que haja um programa de fato que esse debate aconteça dentro das empresas. E pessoas como a gente, né, como você, que tem ali uma formação, que tem um conhecimento técnico, para ir nesses lugares e trazer ali um conhecimento, porque aí é aquela coisa, é muito fácil você falar que você não é racista, mas que você até é antirracista, mas na prática você só tem um discurso. Qual é o compromisso efetivo, qual é a ação que você faz para combater esse racismo que ele está aí? Os índices mostram, né? Então, como que você entende que o poder público, o que tem que ser feito para, por exemplo, um grupo como esse, que tem uma política, mas ainda assim é um grupo, não é o Estado, ele faz parceria com o Estado, como que ele pode pressionar o poder público para que, de fato, isso seja universalizado e atenda a toda a população negra? A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra é uma política do Brasil. Certo. É uma política nacional. Nacional. É uma a nível federal. A nível federal. Sim. Mas a gente tem tanto a caminhar, Rafa, esse debate ele não é só da saúde, é um debate que vem antes, assim. Sim. Então eu acho que antes da gente colocar qualquer ponto dentro da esfera pública, a gente precisa falar de uma esfera que é muito individual, assim. Tipo assim, qual que é o meu passo aqui? Sabe assim, o que eu posso fazer? E onde a gente entra muito na questão do letramento racial. Então, assim, qual é o interesse das pessoas brancas em fazerem seu próprio letramento pessoal sobre raça? Perfeito. Então, assim, a gente tem essa esfera primeira, individual, né? Então, assim, existe o interesse em ler livros sobre questões raciais, em estar em debates com pessoas negras, porque muitas vezes a gente vê que tem uma fala ótima que é o seguinte: a pessoa branca ela tem o direito de se eximir do debate racial. Então, assim, ela pode sair sem querer debater aquilo. E a pessoa negra não tem esse direito. Sim, só rapidinho, eu acho que isso está dentro, inclusive, do que a Cida Bento ela discute, né, no Pacto da Branquitude, né? Sim, total. Isenta as pessoas brancas dessa discussão, né? Total, assim. Tem o direito de sair, de não falar daquilo, e de não tratar daquilo, e de deixar aquilo para depois, e a gente tem isso, né? Então, assim, e perpassa muito uma lente racial que a gente precisa colocar. Então, assim, eu aqui, olhando para todas as minhas condições de vida, olhando para o meu trabalho, olhando para o meu ambiente de lazer, quantas pessoas negras tem aqui? Em que posição essas pessoas estão? Estão me servindo ou estão, de fato, produzindo conhecimento, né? A Grada Quilomba que fala muito disso. Certo. Qual que é a possibilidade da pessoa negra produzir conhecimento? Esse conhecimento vai ser reconhecido, né? Então, mas voltando para essa questão do letramento, qual que é a minha capacidade pessoal de permitir que o debate racial perpasse a minha própria visão de mundo? Certo. Então, assim, acho que tem isso, esse primeiro passo, porque daí a gente vai olhar para todo o restante. Se a gente está olhando para as instituições públicas ou privadas, isso vai depender também das pessoas que estão ali dentro e do quanto elas carregam o letramento com elas. Porque se eu tiver em um ambiente onde não tenho ninguém letrado racialmente, onde vão ficar as questões raciais? Sim. E a gente vai ver o que acontece na academia, que é isso, a gente não tem pesquisas com questões raciais sendo tratadas, não é que a gente não tem, mas a gente tem uma condição muito menor em comparação a, por exemplo, quando a gente olha para questões de pessoas brancas, ou enfim, esse debate ele é minorizado. Sim. Então a gente vai olhar vai ver esse debate sendo minorizado em todas as outras esferas. Se a gente não tem
pessoas com conhecimento para tocar esse debate. Sim, sim. E para, de fato, colocar ações, metas, isso que você fala é muito importante. O que, de fato, é a minha ação sobre as questões raciais, sendo eu uma pessoa branca ou negra? E entendendo que uma pessoa branca tem maiores condições simbólicas de gerar ações que, de fato, sejam expressivas, quando a gente vai olhar para a estrutura racial e social e de poder brasileira. Perfeito. Então, assim, eu, enquanto pessoa branca, o que eu posso fazer? Porque eu estou num lugar onde eu posso fazer. Sim. Sabe? Que é um lugar que para as pessoas negras não estão. Então, assim, eu acho que todo esse debate ele tem essa esfera primeira, assim. Sim. Né, da gente considerar. Muito bom. O que eu fico pensando, e aí eu vou entrar já no outro tema que a gente pensou, né, para esse debate, que é assim, esses dias eu fiz inclusive um vídeo aqui para o canal sobre a questão da consciência negra. E eu não toquei diretamente nesse assunto, mas indiretamente eu estava falando um pouco do conceito de necropolítica, né, do Achille Mbembe. E assim, tá implícito que dentro dessa estrutura social, de uma forma muito naturalizada, imperceptível, involuntária, né, mas que as pessoas reproduzem esse racismo, e não só esse racismo que levam à discriminação, mas é um racismo que, quando você vai pegar toda a somatização, né, desses indicadores, de todas essas formas, né, então é na saúde, é na alimentação, é no trabalho, é a violência policial, é a evasão escolar, isso está gerando a morte dessas populações. Né? Ou seja, então a gente pode falar um pouco de uma morte que está nessas estruturas, mas também que ela está ali na alimentação. Né? Porque eu acho que esse é um ponto importante, porque muitas pessoas às vezes olham e falam assim, certamente uma pessoa branca, uma pessoa negra, elas comem a mesma coisa. Se ela é pobre, ela come a mesma coisa, e se ela, sei lá, vamos colocar aí, se ela é rica, ela come a mesma coisa. Então não tem diferença entre negro e branco. As pessoas compram, vão no mercado, todo mundo tem a liberdade de comprar o que elas quiserem, né? Então, parece que tá tudo igual. Parece que não tem diferença. É isso mesmo? Em que sentido a gente pode dizer que não? Ainda assim, a população negra, ela come menos, ela come pior do ponto de vista nutricional. O que está por trás? A gente já sabe um pouco do que está por trás, mas como a gente pode, de alguma forma, para quem está nos assistindo, exemplificar, materializar como que ainda, inclusive na questão alimentar, a pessoa negra, ela é também negligenciada, ela é mais afetada, ela sofre racismo e tudo isso. Sim, é muito boa essa questão. E aí eu queria começar trazendo um outro documento também, para responder. É um documento que chama Vigitel da População Negra. É um documento que ele tem pouco tempo, assim, se eu não me engano, ele é de 2018, é a última versão, mas também tem na internet, de fácil acesso, tudo mais. Nesse documento, existe uma comparação de alguns indicadores entre pessoas negras e brancas sobre alimentação. Então, assim, a gente olha com uma lente muito específica ali o que é diferente nas pessoas brancas e nas pessoas negras. É uma pesquisa nacional, não uma pesquisa local, então dá para a gente ter uma ideia também dessa diferença. Entendi. Então, quais são alguns resultados que a gente tem ali no Vigitel? Pessoas negras têm maior frequência de sobrepeso e obesidade do que pessoas brancas. Pessoas negras consomem menor quantidade de verduras, frutas e legumes do que pessoas brancas. São as que consomem mais álcool, enfim, são elementos nocivos para a saúde. A gente tem algumas informações ali que vão dizer dessa alimentação, da condição de alimentação das pessoas negras. E aí a gente olha dali, parte desse ponto para uma outra análise, que é como é o ambiente alimentar das pessoas negras em relação à distribuição, assim mesmo. Então, por exemplo, a gente tem
alguns conceitos dentro da nutrição que a gente vê que as pessoas negras elas estão vivenciando aquilo, né? Por exemplo, desertos alimentares é um dos conceitos. Então, o que é um deserto alimentar? Significa que onde a pessoa mora, ela não vai ter fácil acesso a frutas, legumes, verduras, uma feira livre, uma quitanda. Ela vai ter mais acesso a mercadinhos que vendem produtos, né, ultraprocessados, industrializados ali. Então, assim, o que é um deserto alimentar? Significa que nessa região as pessoas vão ter mais acesso a esses produtos ultraprocessados, industrializados, do que produtos in natura. Perfeito. Né? E aí, quando a gente vai olhar, os desertos alimentares, eles estão onde? Nas periferias, eles estão nos lugares que são mais empobrecidos, e onde a gente vê grande parte da população negra presente. Perfeito. Então, acho que esse é um primeiro conceito, assim, para a gente começar a explorar, né, essa questão de acesso mesmo. Desertos alimentares. Desertos alimentares. Que é o do acesso. Então, como que é o meu acesso? Se eu tenho maior oferta de produtos in natura, eu vou comprar produtos in natura, né? Não vou comprar produtos industrializados. E aí tem um outro conceito que a gente chama nutricídio. O que é o nutricídio? Significa que quando a gente vai olhar para a condição das pessoas negras, primeiramente, eu queria trazer só uma reflexão aqui, como que era lá na África? Era uma condição de alimentação muito saudável, junto à agricultura, até relação com a terra, e assim, uma condição que quando a gente dentro desse processo de escravização, de colonização, levado para um outro país, uma outra cultura alimentar é colocada, e a própria cultura nossa, ela é dizimada. Então, assim, como que a gente tem essas relações também operando, assim, porque para as pessoas, o que acontece nesse processo de colonização? Chega muito açúcar, muita gordura, muito sal, que são ingredientes trazidos por esse processo também de colonização. Perfeito. E aí são os ingredientes que, quando a gente vai olhar o que o Guia Alimentar da População Brasileira instrui, né? Ele instrui que a gente evite ao máximo os alimentos ultraprocessados, que são alimentos com alta quantidade de gordura, sal e açúcar, dentre outros componentes industrializados, como corante, aromatizante, estabilizante, enfim, uma quantidade de coisas que a gente não consegue nem ler direito no rótulo, não sabe dizer o que é aquilo. Então, assim, quando a gente está olhando para a população negra, a gente está vendo isso. A gente está vendo que ela está localizada em lugares que têm menor acesso de alimentos in natura. Muitas vezes ela não tem condições financeiras de acessar os alimentos de melhor qualidade também, porque a gente tem os marcadores e indicadores de condição socioeconômica da população negra que são menores do que da população branca. E a gente tem a fome, que também é um resultado de vários processos sociais, que é a insegurança alimentar, né? A gente tem esse conceito, mas o que no fundo é a fome também. Então, assim, se a gente não tem condição de acesso, se a gente tem, enfim, uma condição de alimentação que produz sobrepeso, obesidade para as pessoas, por conta da qualidade dos alimentos. Então, são diversos processos que vão misturar saúde e ambiente social e vão resultar nessa qualidade de alimentação e nutrição pior para as pessoas negras, né? Então, a gente pode olhar por todas essas lentes, assim. Quando você faz essa pergunta, como está a alimentação da população negra, a gente tem isso, a gente tem extremos, ou a gente tem fome, ou a gente tem condição de sobrepeso, obesidade, má condição de saúde produzida pelo consumo exagerado de alimentos ultraprocessados. E muito num processo de quando que a gente aprende a se alimentar corretamente, em que momento? Porque essa educação alimentar, exatamente. Né? Nas escolas a gente não tem isso. Então, assim, em qual momento? E aí, voltando na sua questão do Attili Bembe, que é da necropolítica, é um conceito que fala isso. O Estado,
isso vai escolher quem vai viver e quem vai morrer. Sim. Então, será que o Estado não está escolhendo também a distribuição desses locais de venda? Sim. Enfim, qual é a distribuição dos locais mesmo de alimentação, assim, onde você pode comprar, escolher o que você quer comprar, né? Ou eles estão sendo colocados, né? A gente vê no Brasil, por exemplo, um número gigantesco de fast foods, de Sim. mercados rápidos, assim, que dentro disso a gente vê produtos, alimentos, ingredientes que não fazem bem à saúde. Sim. E que tem um contexto político muito grande junto disso, né? Isso quando a gente vai olhar. A alimentação é um ato político, a gente tem falado isso há muitos anos. Sim, sim. Para quem tem o poder de escolher o que vai comer, como que essa pessoa sabe o que escolher? Como que é feito esse processo, Sim. se a gente não tem essa informação tão facilmente? Perfeito. Então... Não tem a educação, como você coloca, alimentar, aí você tem dentro do seu... Como você não sabe comer, dentro do seu bairro, das suas proximidades, você só tem de fácil acesso coisas que não prestam, né? Uhum. Dentro desse deserto, né, que você coloca aí alimentar e tal. Aí você tem a questão, né, do bullying que sofre bullying, não, na verdade o racismo que sofre na escola. Aí você tem o estresse no trabalho. Aí, querendo ou não, inclusive por trabalhar demais, é muito mais fácil você comprar coisa pronta no mercado ou ir nos fast food. Uhum. Aí tudo isso vai gerando a obesidade, Sim. vai gerando, né, a questão cardiovascular. Então você vê que é uma coisa que leva a outra, né? E sem fazer esse recorte desse pano de fundo que você fez muito bem, da estrutura que gera isso, você não consegue entender que essa escolha lá na ponta não existe. Uhum. Na verdade, existe toda uma série de condicionantes que na hora da escolha, você vai percebendo que a escolha é só uma ilusão. Sim. Né? Porque o Estado, a condição social, ela não permite que haja de fato essa escolha, essa liberdade do indivíduo. Né? Então, essa discussão foi muito importante, Rai. Eu acredito, né, que, inclusive, vou pedir para a galera depois comentar esse nosso debate, porque eu acho que a galera vai querer que aprofunde mais, até porque, assim, a gente tem que fazer um debate, infelizmente, por conta do tempo um pouco mais curto, mas que ficou muitas coisas aí nas entrelinhas que a gente pode desenvolver depois, mais para frente. E aí, infelizmente, né, a gente está chegando aí no final. Eu vou pedir, Rai, para você dar assim uma mensagem final de tudo isso que a gente colocou, que você desenvolveu muito bem, falou do nutricídio, falou, enfim, do burnout, trouxe pesquisa, fundamentou tudo isso, né? Sei lá, daqui para frente, não sei se a gente pode ter uma noção, uma expectativa positiva, né, esperançosa, mas não sei, talvez a gente teve uma mudança política recentemente no cenário brasileiro, mas ao mesmo tempo a gente está tendo alguns avanços e outros retrocessos. Mas qual seria assim, a mensagem final que você poderia colocar, principalmente para a população negra, de como lidar, intervir nessa situação, seja no voto, seja, não, vou buscar mais informação na internet, vou ler mais, sendo que na escola não tem esse debate como deveria ter, mas eu tenho que buscar por mim mesmo, enfim, qual é a orientação final que você deixa aí para essa galera? Acho que tem uma coisa, Rafa, primeiramente, que isso que a gente está fazendo aqui hoje é muito precioso. Perfeito. Porque é dar visibilidade para a condição de saúde da população negra. Sim. Que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de encontrar. Então, assim, a gente já tem esse primeiro passo, que vamos buscar trazer mais visibilidade, quanto mais, melhor. Perfeito. Então, nos lugares onde a gente está, onde a gente atua, onde a gente milita, enfim, nesses espaços, vamos fomentar esse debate, vamos trazer as pessoas para falar, vamos buscar, vamos fazer uma discussão, vamos olhar para as nossas próprias experiências enquanto pessoas negras, experiências de saúde, e vamos conversar. Sim.
né? E aí, se você é uma pessoa que tem o poder político para fazer algo, né? Tipo, faça de fato, traga esse debate, né? Se você consegue, de fato, prover isso, né? Providenciar, faça acontecer. Perfeito. Né? Então, trazer a informação para as pessoas, esse é o primeiro passo, assim. O que a gente pode fazer? Vamos fazer com que esse assunto seja visto. Perfeito. Esse é um primeiro passo, assim. E tem muito, olhando para as pessoas negras, que é assim, como que a gente se fortalece também nesse lugar? Porque não dá para a gente ficar falando só da tristeza toda vez, então a gente precisa se fortalecer e estar juntos, assim, uns com os outros, compartilhando dessas experiências, compartilhando de que forma que eu lido com isso, ou eu sei de iniciativas que me ajudam a lidar, ou eu estou buscando, estou lendo mais coisas, eu estou acessando conteúdos na internet, Sim. eu estou vendo, olhando, me cuidando, e nas pequenas escolhas que eu posso fazer, eu estou escolhendo diferente, sabe? Perpassa esse lugar também, assim. Divulgar isso, né? E assim, o que eu estou escolhendo, quando a gente olha para a alimentação, para quem pode escolher, Sim. o que eu estou escolhendo? Verdade. Né, colocar para dentro. Perfeito. Então, assim, me nutrir. Se eu tenho essa escolha, Sim. né? Então, tá nesse lugar também. E eu acho que, assim, espaços de participação social, se você tem condição de estar num conselho, numa assembleia, numa discussão, esteja e fale também de todas essas questões. É muito importante que a gente tenha esses nossos representantes, assim, para trazer essas questões, né? Perfeito. E, por fim, letramento racial. Não só eu acho para todo mundo, assim. A gente tá num processo de letramento que é para a vida toda, assim. Sim. Não acaba nunca. Perfeito. Né? Então, assim, vamos também buscar conhecimento para se fortalecer. Muito bom, perfeito. Então é isso, a Rai já deu o recado, né? Você que está assistindo a gente, tem aí a internet, então dá para você pesquisar esse assunto. Você que é um empregador, que tem a sua empresa, leva essa discussão para sua empresa. Você tem condição de fazer isso? Tira ali 30 minutos, ali meia hora, sei lá, uma hora e meia para fazer esse debate. Dá para você fazer isso, você tem condição de fazer isso. Você aí que é professor, que é educador, que é coordenador, contrate pessoas para dar letramento racial para os seus professores, né? Então, cada um tem a sua responsabilidade e tem que fazer a sua parte, né? Então, acho que essa é a mensagem que fica aqui. Todos nós somos corresponsáveis de alguma forma, Sim. Né, no combate a isso que a gente vê que está inadequado. Então, Rai, muito obrigado mais uma vez, minha querida. Um prazer. Prazer demais. Ter você aqui. E certamente você vai voltar mais vezes para fazer, seja continuidade desse debate ou outras discussões também, porque você tem uma amplitude de temas que pode ser debatida aqui no canal. Obrigada, Rafa. A gente Tamo se junto. encontra em breve, então. Com certeza. Então, para vocês que acompanharam aqui o nosso debate, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar, né, esse material, mandar aí para o seu amigo, a sua amiga, que de repente tem interesse nesse assunto, ou também para quem não tem interesse, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que tem um debate interessante. Então, eu conto aí com a colaboração de todos vocês. Então, ficamos por aqui hoje. Horus em Foco, o Sol da origem infinita.